A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37 e versículo de número 11 ao 14, que vai nos dizer assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, que o nosso Deus, ele dá uma ordem para Ezequiel. E a ordem foi: profetiza. Profetiza. E Ezequiel começou a profetizar em meio a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E esse vale representava a casa de Israel, como foi dito aqui por intermédio do Senhor. O Senhor trouxe para Ezequiel o significado daquela visão, dizendo para ele o que representava aquilo que ele estava contemplando. A casa de Israel, eles estavam sem esperança. E eles diziam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ou seja, não tem mais jeito pra gente. Quando os filhos de Israel se posicionaram desta forma, eles estavam no exílio babilônico. Eles achavam que era o fim deles naquele cativeiro. Talvez você entrou aqui em algumas situações tão adversas e você pensa que é o fim do teu casamento, que é o fim do teu ministério, que é o fim da tua saúde, que é o fim dos teus filhos, e Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda tem esperança, ainda tem jeito. Declare comigo: eu creio que ainda tem esperança, pois o meu Deus me garante. Eu creio que ainda tem esperança, pois o meu Deus me garante. Eu não sei o que você está vendo diante dos teus olhos, talvez tudo esteja contrário, como estava aqui diante dos olhos de Ezequiel, como estava diante dos olhos dos filhos de Israel, uma situação que parecia que não tinha mais jeito, mas Deus estava garantindo: eu vou fazer a restauração acontecer. Nós servimos a um Deus, irmãos, que pega aquilo que realmente não tem mais jeito, que pega o impossível e faz a restauração acontecer, e faz o milagre chegar, e faz a porta abrir, e faz a cura acontecer, e o nome dele é glorificado. Eu não sei o tamanho da impossibilidade na tua história, o que você precisa de uma restauração, mas eu quero lhe dizer: não existe área que Deus não possa trabalhar, não existe área que Deus não possa operar milagre, não existe área que Deus não possa fazer o impossível acontecer, pois nós servimos a um Deus que restaura tudo por completo e dá vitória ao seu povo. Declare comigo: o meu Deus é todo poderoso, ele pode restaurar qualquer coisa. O meu Deus é todo poderoso, ele pode restaurar qualquer coisa. Não existe nada impossível para Deus. Os filhos de Israel estavam achando que aquela situação ali realmente não tinha mais jeito. E tem momentos na nossa história que nós pensamos que a nossa situação não tem mais jeito, que nós pensamos que a porta não vai abrir, que a cura não vai chegar, que a libertação não vai acontecer, que não vai haver restauração, que não vale a pena nem lutar. Mas Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: vale a pena. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: tudo vai mudar. Havia uma palavra, irmãos, sobre os filhos de Israel. É claro que o cativeiro não era ali um cenário favorável para eles, porque tem momentos que na minha e na sua vida o cenário não vai ser favorável. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se houver uma palavra sobre a tua vida, se apegue na palavra, porque Deus pega o cenário desfavorável e transforma em milagres, e transforma Ramantio de Candaraia em um exército vivo, poderoso, para a honra e glória do nome dele. Ele pega do monturo e assenta entre os príncipes, ele pega ossos secos e transforma em um exército forte. Ele pode fazer o impossível acontecer. Agora você tem que crer. Você tem que confiar.
O próprio Deus disse a Ezequiel: profetiza e diga para eles: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu e vos trarei a terra de Israel. A vida espiritual, irmãos, do povo estava morta. Tem momentos que, humanamente falando, nós olhamos para algumas áreas da nossa vida e parece que está tudo acabado. Politicamente parecia que tudo estava acabado. Na área espiritual parecia que tudo estava acabado. Então os filhos de Israel estavam verdadeiramente se sentindo dentro da sepultura. Para eles, áreas da história deles não tinha mais jeito. Talvez é o seu caso. Você diz: ó, irmã, eu não tenho mais força nem para lutar. Porque verdadeiramente áreas da minha vida parecem que não vão fluir. Parece que a porta não vai abrir, parece que a restauração não vai acontecer, que a cura não vai chegar. Eu não vim aqui falar sobre o que parece que não vai acontecer. Eu vim lhe dizer que vai acontecer. Eu vim lhe dizer que vai ter milagre. Pode até parecer que não. Mas se Deus está falando contigo, se Ele te trouxe aqui, é porque Ele vai restaurar a sua história. É porque ainda tem jeito. Porque Deus não traz uma resposta dessa, irmãos, para aqueles que não tem mais jeito. Aí você pode olhar e dizer: mas irmã, minha causa é impossível. Pois é. Aqui também, irmãos, a causa dos filhos de Israel era impossível. Eles estavam no exílio babilônico. Jerusalém havia sido devastada. O templo estava destruído. Ou seja, tudo parecia estar arruinado. Espiritualmente, politicamente. Mas Deus estava no controle. E Deus estava dizendo: vai haver um tempo de restauração para o meu povo. Diga para eles, Ezequiel, que eu vou restaurar. Diga para eles que eu não sou movido ao que o cenário está mostrando. Declare comigo: o meu Deus é poderoso. Ele não é movido ao que o cenário mostra. O meu Deus é poderoso. Ele não é movido ao que o cenário mostra. O próprio Deus, irmãos, iria abrir a sepultura do povo. Iria fazer o povo sair da sepultura. O próprio Deus vai tirar você de situações que você sabe que sozinha você não pode sair. Tem situações, irmãos, que a gente não consegue vencer sozinho. Não consegue vencer sozinha. E o Senhor está dizendo: aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue fazer, eu, o Senhor, vou te ajudar. Quem iria tirar o povo de Israel, os filhos de Israel, irmãos, da sepultura era o próprio Deus. E Deus está dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu posso, só confia. Só crer na palavra. Talvez essa palavra para você hoje pareça até absurda. Porque você olha para o cenário e você diz: irmã, como é que você diz que um casamento desse vai reviver? Como é que você diz que uma vida espiritual dessa aqui vai reviver? Como é que você diz que uma vida sentimental, uma vida financeira, ministerial dessa vai reviver? E o Senhor está dizendo para você que é Ele quem está falando, não sou eu. Porque eu estou respaldada na palavra. E o mesmo Deus que restaurou a sorte dos filhos de Israel é o Deus que restaura a sua sorte. É o Deus que traz alegria para você de novo. Eu não sei o tamanho da devastação. Eu não sei o tamanho da dor, do sofrimento. Eu não sei o que você está vendo, o que é contrário diante dos teus olhos. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus fiel, rei da rasto, que vela sobre a palavra dele para cumprir, te trouxe aqui para lhe dizer: ainda tem jeito, porque o Senhor vou trabalhar ao teu favor. A palavra não é tua, a palavra não é minha, a palavra é do Deus vivo, do Deus que tirou os filhos de Israel do cativeiro como ele havia prometido, do Deus que restaurou a Jerusalém, a Judá como ele havia falado, o Deus que trouxe a restauração em meio à impossibilidade. É o Deus que está dizendo para você: eu vou restaurar, eu vou curar, eu vou abrir a porta, eu vou fazer o impossível acontecer. Eu, o Senhor, glorificarei o meu nome, Ramancho Dei, Ramando Cai de Rasto, na tua vida. Através dessa palavra eu vejo Deus pegando pessoas aqui que estavam verdadeiramente desesperançadas. E Ele acalmando o teu coração e dizendo: ainda há esperança. Nem tudo está perdido. Podem até as coisas estarem difíceis. Mas o Senhor diz para você: não está perdido. Ainda vai ter milagre. Ainda vai ter restauração. Ah, irmã, mas é impossível. O que é impossível para esse Deus? Quando Ele faz uma promessa, irmãos, Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Para Deus não existe nada impossível em todas as suas promessas.
quem havia prometido que iria restaurar a história dos filhos de Israel, que iria tirar eles da sepultura espiritual, que iria tirar eles daquela situação que era desfavorável completamente, foi o próprio Deus. E Deus disse para você, lembra que a gente fez a promessa? Eu não vim aqui falar sobre a sua força. Eu não vim aqui falar sobre você resolver, sobre você restaurar, sobre você abrir a porta, sobre você trazer a cura. Eu não vim falar sobre isso, porque se eu falasse sobre isso aqui, a gente sabe que você verdadeiramente não conseguiria. Porque nós não conseguimos, irmãos, não adianta. Tem áreas que não dá pra gente vencer. Tem áreas que a gente não consegue sozinhos. O que é pra gente fazer, a gente faz. Tem algumas coisas que a gente consegue resolver. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Mas tem outras, irmãos, que só Deus pode fazer. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem causas que só Deus para resolver. E o Senhor está dizendo, entrega na minha mão e confia. Você vai observar que o vale, ele estava cheio de ossos. Versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Além de ter uma grande quantidade de ossos, a Bíblia faz questão de enfatizar. Ezequiel vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, a probabilidade humana daqueles ossos ali reviverem, se tornar um exército forte, um exército numeroso, era impossível, irmãos, não tinha possibilidade. A probabilidade era nenhuma, não era mínima, não, era nenhuma, humanamente falando. Porque a situação era totalmente desfavorável, talvez a você. Está em um casamento como um vale de ossos secos. Está em um ministério como um vale de ossos secos. Está em uma vida sentimental, espiritual, ministerial, como um vale de ossos secos. E você diz, eu não tenho mais esperança. E o Senhor está dizendo, minha filha, eu pego situações impossíveis e transformo em milagres. Talvez você perdeu a esperança com o filho, com uma filha. E Deus está dizendo, eu ainda posso fazer milagres. Eu ainda posso transformar essa pessoa. Eu ainda posso salvar. Mas, Senhor, é um vale de ossos sequíssimos. Senhor, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, o que é impossível para mim? Eu sou Deus da transformação. Eu sou Deus que restauro. Eu sou Deus que pego aquilo que eu, humanamente falando, não tem mais jeito e transforma em milagres. Irmãos, Deus é especialista em possibilidades. Deus pega as impossibilidades mesmo, aquilo que verdadeiramente não tem mais jeito, e transforma em milagres. E através dessa palavra eu vejo Deus, irmãos, transformando impossibilidades em milagres. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que pega o impossível e transforma em milagres na minha vida. Eu sirvo a um Deus que pega o impossível e transforma em milagres na minha vida. Deus não vai pegar o possível não, porque o possível a gente faz, né, irmãos? Mas Deus vai pegar o impossível. Deus vai pegar aquilo que você não pode fazer, aquilo que você perdeu o controle, aquilo que eu, humanamente falando para você, não tem mais jeito. Versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, ou seja, tinha uma ordem. E a ordem não era de Ezequiel, mas a ordem era de Deus. Você tem uma palavra sobre a tua vida. E quando você tem uma palavra, há uma ordem liberada. E quando há uma ordem liberada, tudo muda. Tudo tem que obedecer. O vento obedece, a vida obedece. Os ossos obedecem, a carne, os tendões, os nervos, enfim. Tudo tem que obedecer a palavra que foi liberada de Deus para a sua vida. Quando Jesus libera uma palavra sobre a mim, sobre a sua história, as coisas têm que mudar. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército sobre modo numeroso, o que era um vale de ossos sequíssimos. O que era um cenário de morte agora se transforma em um exército sobre modo numeroso, se transforma em um exército forte, saudável, porque Deus, ele transforma. Eu não sei qual cenário de morte tem te cercado, qual cenário de sofrimento, qual cenário de fracasso você tem visto diante dos teus olhos, mas os céus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer que Deus vai restaurar a tua história completamente. Deus vai fazer um impossível
impossível acontecer. Nós servimos a um Deus que é especialista em transformar. Ah, meu irmão e minha irmã, talvez você entrou aqui e diz, não estou entendendo nada do que eu estou passando, não estou entendendo nada do que eu estou vivendo. Irmão, eu cheguei em uma fase que eu não estou entendendo, é tanta luta, é tanto problema, e eu queria compreender algumas coisas, e Deus está dizendo, por um tempo, eu não expliquei a Ezequiel o que significava aqueles ossos secos, o que significava aquela transformação. Ele precisou caminhar por fé, mas chegou o momento em que eu comecei a apresentar para ele o que simbolizava tudo aquilo que ele estava contemplando diante dos olhos dele. E hoje Deus diz para você, eu começarei a te fazer entender muita coisa que você não estava entendendo durante o processo, porque é bem verdade que nem sempre vamos entender tudo que estamos vivendo durante o processo, mas depois do processo, meu irmão e minha irmã, Deus explica por que que ele complicou, por que que ele permitiu o vento, por que que ele permitiu a adversidade, e nós passamos a entender que o propósito é maior. E hoje Deus diz para você, o propósito é maior, é por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode recuar, não pode retroceder, porque Deus tem restauração por completo para a sua vida. Declare comigo, eu não vou desistir, porque Deus vai restaurar a minha vida. Eu não vou desistir, porque Deus vai restaurar a minha vida. Deus tem restauração por completo para a tua história. E hoje Ele diz para você, não desista, continue, pois eu estou contigo, e grande será o que eu vou fazer na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, por mostrar para o teu filho, para a tua filha, que ainda tem jeito, ainda tem solução, Pai, para a situação que ele, que ela está enfrentando. O Senhor sabe, Pai, quantos problemas tem cercado os teus filhos. O Senhor sabe quantas lutas e adversidades tentando parar, tentando fazer com que eles venham pensar que não tem mais jeito, mas o Senhor é o Deus que trabalha, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer, que pega a situação que parece que está perdida e transforma em milagres. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está pegando agora aquilo que humanamente falando parecia ser impossível, e o Senhor está transformando em milagres, da mesma forma que o Senhor restaurou a história dos teus filhos. Eu creio que o Senhor está restaurando agora a história do teu filho e da tua filha. O teu nome será glorificado. O Senhor é o Deus que tira da sepultura espiritual. O Senhor é o Deus que trabalha, que restaura a vida, a história por completo, e glorifica o teu nome. Deus, eu creio, Pai, que as situações serão transformadas de maneira extraordinária na história dos teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja avistado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Hoje Deus diz para você que ainda tem solução para o teu problema. Muitas vezes olhamos para aquilo que nos cerca e pensamos que não tem jeito, que não tem a probabilidade da nossa história mudar. Era isso que estava acontecendo aqui com os de Jerusalém, que estavam ali no cativeiro em Babilônia. Mas Deus deixou bem claro: eu vou restaurar, eu vou tirar da sepultura. Ou seja, o próprio Deus transformaria a história do seu povo. Através dessa palavra, Deus diz para você: eu vou transformar a sua história. Eu resolvi fazer, eu resolvi mudar, eu resolvi fazer o impossível. Só creia, profetize, lance palavras de bênção, porque o seu cenário vai mudar, o nome do Senhor será glorificado e você vai ver a manifestação do poder de Deus de maneira especial na sua vida, como aconteceu aqui no vale que estava cheio de ossos secos. Como houve uma transformação, uma restauração, assim também acontecerá na sua vida. Tem uma transformação, tem uma restauração que foi determinada pelo próprio Deus na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, esta restauração na sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, declare amém.